Sejam todos bem-vindos ao programa Business Talks. Nós estamos na quarta edição de uma iniciativa do Instituto Brasileiro Avançado de Ciências Sociais Aplicadas, onde nós entramos em cena para fortalecer o agente econômico. Geralmente são as empresas e os estudiosos do direito também empresarial. O nosso convidado, ele é muito especial. O Dr. Daniel Catelli, ele tem uma trajetória brilhante e que passa ali em relação ao concurso público, que é muito sabadinado e muito difícil, inclusive, de conquistar. Nós vamos falar um pouco, inclusive, dessa fase de legalidade, de controle, de compliance. E ele também tem uma trajetória brilhante como professor. Doutor Daniel Catelli, seja muito bem-vindo ao programa Business Talks. Muito obrigado, professora Rose. É uma grande satisfação estar aqui participando desse programa. Podemos falar um pouquinho sobre a minha trajetória, falar um pouquinho sobre compliance, falar um pouquinho sobre governança e falar para você, já que o foco é para o seu público, que o foco é muito a questão empresarial e a área privada, falar também um pouquinho desse relacionamento público-privado, que a gente sempre tem que ter alguns cuidados especiais. Então, professora Rose, falando um pouquinho da minha trajetória, né? Eu me graduei ainda na época do Código Civil de 1916, do Código Civil de 16, então faz um tempinho já faz mais de 20 anos. Mas eu comecei a minha carreira primeiro advogando, advoguei um pouquinho na área criminal, e logo depois aí eu já comecei a entrar para essa área dos concursos públicos. Inclusive, o primeiro concurso público que eu fiz na minha vida, eu acabei passando, eu acabei tomando posse. Eu trabalhei 5 anos, praticamente 6 anos, como servidor no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Trabalhei na segunda instância. Foi uma experiência muito rica, muito valiosa para mim, ainda na época desses processos em papel, que hoje a gente não tem mais, processos gigantescos. Me lembro que uma vez peguei um processo que ele era da minha altura e eu tenho praticamente 1,90 m de altura. Tinham mais de 100 fatos e 40 réus. Então, assim, trabalhar na área criminal foi realmente estimulante para mim, gostei muito, mas depois acabei enveredando aí por outro caminho e fui para a área federal. E aí passei no concurso de procurador federal, procurador que é vinculado à Advocacia Geral da União. E aí já são também mais de uma década, são 16, 17 anos praticamente como procurador federal. Foi realmente, gosto muito do que eu faço e é uma carreira muito bonita para quem quer Sim. conhecer um pouquinho mais, porque a gente tem uma atuação muito diversificada. Eu, por exemplo, já atuei em mais de 10 órgãos públicos diferentes, lidando com uma série de matérias. Porque em todo o ministério e em toda autarquia ou fundação pública federal existe um representante da Advocacia Geral, um ou mais, né? São as consultorias jurídicas e as procuradorias que prestam, onde a gente presta a consultoria e o assessoramento jurídico para as autoridades. Então, eu já trabalhei na Anatel, na Procuradoria da Anatel, na Procuradoria da ANAC, na Procuradoria da ANEEL, então com regulação já foram três. Trabalhei também como chefe da Escola Nacional de Administração Pública, que é uma fundação, como procurador-chefe do Instituto Federal de Brasília, fui consultor jurídico adjunto do Ministério da Saúde, realmente muito desafiador na minha vida, e atuei também na AGU-Sede, na área de contencioso, nos tribunais superiores. Então, realmente, uma experiência bem diferente. Aí, depois, eu também acabei gostando dos desafios e fui virar gestor público, aí saindo dessa área de ser o controlador, né, indo para a área da gestão. Realmente foi muito desafiador. Fui diretor de administração no Ministério da Justiça, trabalhei na Presidência da República, como subchefe adjunto de gestão pública, que hoje seria secretário adjunto de gestão pública. Houve uma mudança de nomenclatura. Fui secretário executivo adjunto também no Ministério do Meio Ambiente. E trabalhei também no Ministério do Planejamento e trabalhei também, como eu falei, no Ministério da Saúde. Então, eu exerci uma gama de funções diferentes, seja na área jurídica, seja na área de gestão pública,
foi muito enriquecedor para mim, inclusive exercer hoje a minha atividade como procurador federal, já tendo passado pela atividade de gestão, me deu um cabedal de informações, me deu uma condição de entender melhor o que o gestor público precisa, qual é o conselho específico que a gente pode dar. Às vezes o conselho vai um pouco além da parte jurídica e vai um pouco envolvendo questões de estratégia, envolvendo gestão de crises. Então, tem uma série de questões que estão ali envolvidas, que, vamos dizer assim, ter estado do lado do gestor me ajuda muito hoje, como procurador-chefe que sou, a orientar melhor, entender, me colocar um pouco na pele desse gestor público. Então, isso foi realmente muito importante para mim, e a gente lidando aí com uma série de informações. Então, a gente sabe um pouco de tudo, um pouco de clínica geral de tudo. Então, é na área de educação, na área de saúde, na área de gestão pública propriamente dita, na área de regulação. Então, são uma série de caminhos, né, que a gente vai traçando e isso vai nos ajudando a dar melhores orientações, dar um suporte mais adequado para os gestores. E como professor, eu tenho atuado aí desde 2008 que eu tenho atuado aí como professor, também fui examinador de concursos públicos, tenho feito bastante coisa aí na área. Hoje, na área de ensino, continuo ministrando capacitações, treinamentos, aulas. Continua sendo muito desafiador, sempre estou muito motivado com tudo que eu faço. E é perceptível pela sua trajetória, que ela fala por si só. Mas você é um grande case de sucesso no nosso país, porque você foi aprovado nos concursos que são considerados mais difíceis, né? Você passou na sua linha do tempo, nessa exposição inicial de motivos, de lições aprendidas, né? Enquanto você estava ali como gestor público e agora atuando como procurador. E aí nós temos muito sangue azul em se tratando de compliance, né? Mas eu queria que você explicasse um pouco para a gente, ou estimulasse, inclusive, os estudos dos acadêmicos que vão acompanhar a sua gravação, como é ser um procurador togado, um procurador federal togado, e trabalhar nessas atividades que nós consideramos como atividade de controle e legalidade, após ter atuado como um gestor público. Então, professora Rose, realmente é bem desafiador, mas também te dá um suporte maior para que você vá direto nos problemas que você precisa enfrentar. Então, quando eu era gestor público, por exemplo, há uma área dos ministérios que é uma área de controle interno. Só que, às vezes, quem trabalha na área de controle interno sabe que, às vezes, falta um pouco de enforcement, falta um pouco de força para você cobrar algumas coisas das demais áreas. E aí, o que, que eu, como gestor público, sempre fiz? Estava sempre junto com o controle, fazendo aquele ponto de controle nos programas de integridade, que nós chamamos no setor público de programas de integridade, mas nada mais são que os programas de compliance que a gente conhece muito bem, só muda um pouco a nomenclatura. Então, ali cobrando as metas, cobrando as entregas, cobrando a necessidade de atualização sobre os riscos, porque você precisa revisar esses planos, sempre mapeando. A cada 2 anos surgem novos riscos. A gente tem hoje um grande problema, por exemplo, cibernético, de invasão, questão de privacidade, porque todos os órgãos públicos detêm muita informação. Então, a gente precisa atualizar os nossos riscos, mas a gente sabe também, assim como nas empresas, todo mundo tem um monte de coisa para fazer. Tem meta para cumprir, a empresa lá tem meta para cumprir, tem meta de venda, tem meta disso, tem meta daquilo. E aí tem que parar para atender o compliance. Isso vale na mesma forma, só muda o endereço. O setor público tem o mesmo problema. Todo mundo tem as suas entregas, tem as suas metas, tem as suas dificuldades. Então, se a alta administração não estiver em cima, cobrando, mostrando que ela conhece o programa de integridade ou o programa de compliance, mostrando, chamando
no nosso caso, chamando os outros secretários dos ministérios para participarem, no caso da empresa, chamando os demais diretores. Se não houver, se a alta administração não encampar o programa de compliance, com certeza teremos um programa de compliance de gaveta, ou hoje de arquivo, né? Que ninguém mais imprime nada. Então, ninguém quer um programa de compliance de gaveta, porque a gente sabe que ele tem um papel preventivo muito importante. As pessoas, às vezes, não veem isso. Agora, eu também já trabalhei com gestão de crises. E quando a gente trabalha com gestão de crise, não cabe ficar apontando o dedo na hora da crise, mostrando onde é que está o problema. Ah, por que que foi assim? Por que que você não fez isso? Primeiro você resolve a crise, mas depois você precisa olhar para aquilo que aconteceu. Ninguém quer fazer gestão de crise. A gente tem que estar preparado, a gente tem que ter um plano, mas ninguém quer fazer gestão de crise. Então vamos focar no compliance, sim. E a pergunta que muita gente tem me feito, professora Rose, diz: ah, mas agora é uma tendência, uma dificuldade em relação ao compliance. Será que o compliance vai ser esvaziado? Os movimentos que estão vindo do exterior com o FCPA, será que o compliance vai ser esvaziado? Eu vou dizer, não, não é bem assim, gente. Vamos ter alguns cuidados, mas depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Sensacional, sensacional. E o tão generoso que você foi, não é? Com toda a transparência e as barreiras, não só no setor privado, mas também saber que tem essas dores também no setor público, se tratando de implementação dos programas de integridade. E agora vamos falar um pouco dos desafios que esse agente econômico, esse setor também produtivo, ele acaba passando. Então, os desafios das empresas, quando elas vão lidar ali com o setor público, nessa estrutura de integridade, e a gente pode puxar um pouco também aqueles que participam de licitações, como que você visualiza um pouco essa dinâmica? Olha, senhora Rosa, excelente pergunta. Primeiro, tem uma série de cuidados que a gente tem que ter, e as pessoas, como eu falei um pouquinho antes, têm já tentando se antecipar, dizendo que, ah, não, vamos fundir o jurídico com compliance. Eu falo das pessoas de empresa, porque eu também sou vinculado a uma associação, Associação Nacional de Compliance, que é a ANACO. Eu, inclusive, funciono lá, trabalho como vice-presidente, claro, de uma forma totalmente voluntária, como se faz numa associação, mas a gente vê quais são as aflições das pessoas com esses direcionamentos que vieram do exterior em relação ao compliance. Mas eu vou dizer uma coisa. No Brasil, a parte de compliance, os programas, inclusive, estão regulados por um decreto federal, e esse assunto é controlado pela Controladoria Geral da União. Então, nós temos uma lei de licitações que fala que para grandes fornecedores, para grandes compras, que estão além de 200 milhões, por exemplo, nós precisamos ter os programas de compliance. No caso de sanções, havendo programa de compliance, essas sanções podem ser abrandadas. No caso de desempate, a empresa ter, no caso de um certame, havendo empate entre os concorrentes, no caso de haver programas de compliance ou programas de integridade, aquele que tem um programa pode ser vencedor. Então, nós temos estímulo no nosso país para que os programas de integridade realmente aconteçam e sejam efetivos. Agora, qual é o cuidado que a gente tem que ter no relacionamento com o setor público? Hoje, professora Rose, nós temos aí desde 2019, nós temos um decreto, 2018, se não me engano, na verdade, com efeitos posteriores, nós temos um decreto federal que trata do relacionamento público-privado. Pouca gente sabe disso. Às vezes as pessoas vêm conversar comigo, o que eu tenho que fazer? Não, leia o decreto, entenda que hoje as reuniões, as agendas têm que ser publicadas. O interesse, no caso de interesses privados, esses interesses que vão ser discutidos precisam constar da agenda. Muita gente não sabe disso. Então, é preciso o decreto, ele na verdade, esse decreto, ele trouxe uma parte do projeto de lei que tratava do projeto de lei do lobby, aquelas matérias que não eram de reserva de lei, tinham sanções específicas, ela trouxe para decreto e obrigou o Poder Executivo Federal.
Então, a divulgação de agendas, a identificação de tudo que vai ser discutido, o tópico tem que estar colocado lá, se vai ser interesse público, se vai ser um interesse privado, tudo isso precisa estar devidamente registrado. Então, quando a empresa vai ter uma reunião com o poder público, é preciso que a pauta seja clara, é preciso que tenha cuidado, e é interessante que se saiba que essa reunião será registrada e será divulgada. Outra questão, professora, sempre surge do poder público conflito de interesses. Olha só, é muito comum as empresas quererem pagar o que a gente chama de hospitalidade, eventos, por exemplo, passagens para um servidor público, trazer. E os presentes, professora Rosa, os presentes que as empresas enviam para os servidores públicos. Tem regra para isso? Tem regra para isso, professora. Tem regra para isso. Então, presente como regra não é admitido. O presente como regra não é admitido. É possível o brinde, o que a gente chama de brinde? Sim. Como que é esse brinde, professora Rosa? Por exemplo, uma agenda é algo que vai ser padronizado e vai ser fornecido para todo mundo. Uma agenda, e aí eu não estou falando de presentes para chefes de poder, por exemplo, esses presentes internacionais, no caso de chefes de Estado, eu estou falando por servidor comum, até porque as empresas, como regra, vão tratar lá com o ministro, vão tratar com os secretários, vão tratar com diretores. Então, pode levar uma agenda? Pode. Pode levar uma caneta, pode levar uma camiseta, pode levar uma bolsa com folder, com isso, com aquilo? Pode. Ah, tem um limite de preço? Tem. O limite de preço é 1% do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, que dá uns 460, R$ 490, perto de ir próximo aí dos R$ 500. Ninguém vai medir isso com régua, com balança. Mas é um cuidado que a empresa precisa ter. Sim. E as pessoas da área de compliance das empresas não orientam as pessoas, não orientam os seus dirigentes sobre isso. E eu fico um pouco até assustado. Você está colocando aí o gestor numa situação de risco. Sim. Então, às vezes, chegam, levam bebidas caras. Já vi acontecer, não comigo, de levar uísques que são mais de R$ 1.000. Então, esse tipo de situação, o gestor público, inclusive, tem muitos que fazem isso, que conhecem as regras, eles devolvem ou eles doam. Então, eles registram, mandam de volta, ou até fazem a doação, mas tudo de forma registrada. Então, você quer agradar uma pessoa, mostre algo da sua empresa, leve uma agenda, leve um livro, uma caneta. A criatividade é o que não falta nas empresas sobre esse assunto. Então, a gente tem que ter esse cuidado e muita gente não sabe disso, né? Então, vocês que estão aí assistindo, tem que entender que existem algumas regras. Quando vai visitar um agente público, tratar de uma reunião, isso vai ficar registrado. Então, os interesses têm que ser legítimos. E interesses privados são legítimos, porque o mundo acontece só com as empresas trabalhando, é isso que gera riqueza. Sim. Interesses privados, sim. Por isso que, mas é só apenas isso precisa ficar devidamente registrado. E nem sempre as pessoas que estão no setor privado se atentam para isso. Gostei. Então, Gostei muito. cuidados básicos que a gente tem que ter. Quem está trabalhando aí numa empresa, que é um CEO de uma empresa, um diretor de uma empresa, vai se relacionar com o poder público, tem alguns cuidados, tem algumas cautelas. Cuidar para também não ficar lidando diretamente com o setor de compras, às vezes isso não gera bons frutos, né? Porque às vezes você não sabe também com quem você está lidando, se o servidor é uma pessoa correta, se não é uma pessoa correta. Então tem esses cuidados. Sempre agir de forma institucional, mas com esses cuidados no relacionamento. Né? Gostei muito. E quando nós tratamos dos programas de integridade, uma SA que ela tem ali oferta de ações na Bolsa de Valores, ela vem muito sabatinada até em relação à transparência. E ali ela é uma organização que ela precisa ter o programa de compliance bem estruturado, com código de conduta, observando também muito a lei anticorrupção,
Mas os colaboradores, esse ciclo de treinamento, ele tem que ser vivo, né? Ele tem que ser assim contínuo, porque senão isso se perde, mesmo das grandes organizações, isso se perde e é temeroso. Eu gostei muito do seu alerta. Agora nós vamos falar de uma pauta que costuma encher bastante os nossos olhos em se tratando de função social que as empresas precisam ter, de devolver para a sociedade toda essa relação de confiança. Então, alguns colocam a nomenclatura ESG, outros ISD. Então, nós vamos tratar agora um pouquinho em relação a essa pauta que o setor público também acaba lidando com ela. Em questões, quando nós comentamos, por exemplo, do enfrentamento do assédio sexual, como que está essa pauta, assim, no seu entendimento nas organizações? Olha, excelente pergunta, professora Rose. A pauta ISD ou ASG no setor público, ela teve um impulso muito grande com o fato do Tribunal de Contas da União hoje estar monitorando as entidades públicas em relação às métricas ISD. Antigamente, nós tínhamos um monitoramento baseado na área de governança, então nós tínhamos um índice chamado IGG. Hoje nós temos, esse IGG foi transformado, então a parte de governança continua lá, né, considerando lá elementos de liderança, estratégia e controle. É que nós temos uma definição no Poder Público Federal do que é governança, né? Existem várias definições, mas para a gente poder aplicar no poder público, a gente precisava de uma definição. Nós temos lá o Decreto 9.203 de 2017. Então, o Tribunal de Contas modificou esse índice. Então, ele começou como um indutor de comportamento, antes só monitorava a parte de governança e agora passou a monitorar também atividades, iniciativas na área de ambiental e social. Então, nós tivemos assim, claro que isso a gente não pode confundir a métrica ESG, para quem está na empresa é muito fácil, com a nossa atividade finalística. Então, por exemplo, o IBAMA. O IBAMA vai ser monitorado no ESG. Como que eu vou monitorar a atividade ambiental do IBAMA? Não, eu não estou monitorando o fiscal do IBAMA, como ele fiscaliza. Eu estou monitorando se o IBAMA, nas compras públicas, tem se pautado pelas compras públicas sustentáveis, você precisa de material de expediente, se você tem um programa interno lá de reciclagem, nós temos um programa muito antigo, que é o A3P na administração pública, e tem também o pilar social. E aí, essa questão do enfrentamento ao assédio ganhou um espaço muito grande hoje no poder público, chegou um pouco tarde, infelizmente, mas agora está andando muito rápido, inclusive está sendo indutora de comportamento para o setor privado. Hoje nós temos uma lei que trata de assédio moral e principalmente de assédio sexual no poder público, que era uma chaga que tinha que ser enfrentada, dar condições de trabalho dignas principalmente para as mulheres, e eu atuo nessa área. Mais de 90% dos casos, o homem também pode ser vítima, mas mais de 90% dos casos é de mulheres. Então, dar condições de trabalho digna para essas pessoas, para que elas possam render, para que elas possam trabalhar de forma digna, sem ser importunadas, sendo respeitadas na sua dignidade e podendo chegar aos postos adequados. Então, nós temos uma lei específica, nós temos um decreto, ainda temos uma portaria do Ministério da Gestão que trata de um programa e trata dos planos. Então, cada órgão ou entidade pública precisa ter um plano de enfrentamento ao assédio e à discriminação. Inclusive, há toda uma orientação específica. Há cartilhas da Controladoria Geral da União, há também um treinamento feito pela Advocacia Geral da União, da qual eu faço parte. Existem manifestações técnicas para a gente saber separar o joio do trigo. Então, nós temos a questão do assédio sexual, que na administração pública federal gera demissão de forma compulsória, uma vez caracterizado o assédio sexual, a pena, o gestor é obrigado a aplicar a demissão. Mas existem outras condutas de natureza sexual que também
são igualmente reprováveis, mas às vezes não com a mesma reprovação, que pode gerar uma advertência ou uma suspensão. Então, existe toda uma gradação, existe todo um cuidado hoje na administração pública federal para enfrentar essa questão e banir esse tipo de comportamento do setor público. E a gente entende que isso hoje tem sido um indutor de comportamento também para a iniciativa privada. Porque um dos grandes problemas que a gente tem, às vezes, na iniciativa privada é a falta de critério. Então, uma pessoa aplica de um jeito, a outra pessoa aplica de outro. Sim. A falta de métricas para algumas coisas, inclusive, tem enfraquecido a pauta ESG no exterior. No Brasil, talvez não tanto, mas serve de alerta para a gente. Às vezes, falta de critério para aplicar em alguns pontos, principalmente no S e no A, no ambiental e no social. Então, talvez o poder público, trazendo essas regulações específicas, ele esteja também ajudando e sirva de inspiração para a iniciativa privada, para que se inspire, já tem um norte ali. Você não é obrigado a seguir exatamente a mesma regulação, o mesmo programa, mas você tem todo um conjunto de estudos, você tem regras, você tem formas de atuação, você tem protocolos de investigação, protocolos para o acolhimento das vítimas. Isso, com certeza, pode servir de norte, de boa inspiração para quem atua aí no setor privado. Sensacional. Eu estou aqui admirando e aprendendo também muito, e não poderia deixar a margem já de renovar o convite, se você pode ter uma segunda oportunidade, porque a sua temática ela é essencial para o programa Business Talks, doutor Daniel. Olha, estou à disposição. É uma grande oportunidade que a gente tem para falar um pouco sobre isso e para as pessoas entenderem o que acontece às vezes no setor público, às vezes quem está na empresa não entende o setor público, quem está às vezes no setor público não tem esse contato com a empresa e talvez exatamente esse distanciamento faz com que a gente não consiga lidar muito bem um com o outro. Então eu procuro sempre trabalhar em conjunto, entender as necessidades do privado, levar as necessidades do público também, as nossas exigências. Às vezes as coisas demoram um pouco para acontecer, porque gastar dinheiro público, que é dinheiro seu, é dinheiro meu, não é fácil. Então nós temos todo um arcabouço para você poder gastar o recurso público. Então, às vezes, as pessoas não conseguem entender que isso tudo tem uma série de procedimentos que são bem onerosos. Então, a gente está aí para trazer esses esclarecimentos e para poder contribuir. Eu fico muito feliz, me sinto muito honrada. Vou te reencontrar em breve. E muito obrigada por doar o seu tempo e participar do programa Business Talks. Muito obrigada.